Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Pronto para mais uma videoaula aqui com o professor Jonathan Alves? Mas antes, solta a vinheta aí galera! Galera, muito importante, não esqueça de se inscrever aqui no canal do professor Jonathan Alves. A sua inscrição é muito importante aqui para o nosso canal. Não esquece de deixar os seus likes no vídeo, compartilhar nas redes sociais, via WhatsApp, Facebook, status do WhatsApp, enfim. Compartilha aí com todo mundo na rede social com quem você conhece e ajuda aí, fortalece o canal do professor Jonathan Alves. Ok, galerinha? Então, bora para a nossa aula de hoje. Fala, galerinha! E aí, tudo bem com vocês? Hoje o título do nosso conteúdo é A Arte e o Sagrado. Vamos estar comentando, debatendo sobre sobre a relação da arte dentro do que é o sagrado. E quais são esses objetos de sagrado que nós vamos estar acompanhando a leitura, debatendo e discutindo aqui dentro da nossa aula. Ok, galera? Então, bora lá! Objetivo do nosso estudo: compreender, entender e identificar dentro do tema abordado e a nossa discussão que vai fluir aqui. A arte e o sagrado. A relação entre a arte e o sagrado remonta às primeiras manifestações culturais de que se tem notícias e vem acompanhando a história da arte ao longo dos séculos. Se retornarmos às pinturas e gravuras rupestres do período pré-histórico encontradas em grutas e cavernas em diferentes regiões do mundo, veremos que uma de suas funções atribuída por arqueólogos era de caráter ritualístico. Então, presta atenção ali, galera. O grande fator ali da visualização é quando se observava essas características de arte do passado, logo se fazia essa semelhança com rituais, assim como o texto está dizendo. Então, a principal referência que eles tinham naquela época, quando observava o estilo de arte rupestre, eles já imaginavam que era que era característica de um processo de ritual, que eles estavam ali simbolizando algo, representando uma situação de adoração, um sacrifício. Antigamente eles analisavam dessa forma a questão aí do período rupestre. O sagrado pode ser entendido em um sentido amplo como aquilo que tem um valor especial para uma pessoa ou para um grupo social, algo que merece ser preservado, respeitado, cuidado dentro da concepção do sagrado. A religiosidade é uma das manifestações mais comuns. Ela será abordada e tem como base a história da arte barroca, pelo modo que se revela em representações ou objeto artístico. Galera, só lembrando que o período barroco, ele tinha uma característica de estilo de obras bem diferente. Eles expressavam ali nas esculturas tudo aquilo que eles visualizavam, aquele ambiente ao qual eles conviviam. Então, os artistas buscavam expressar nas feições dos artistas, dos moradores, aquilo que estava acontecendo ali na comunidade localmente. Ok, galera? E aí, nós temos aqui uma primeira imagem de uma das esculturas, feita de madeira, feita até então pelo artista José Santos Bezerra. É uma escultura de madeira que traz ali uma simbolização de 6 mulheres num momento ali de adoração. Percebam que todas têm características iguais, mas se você observar ali na feição, na expressão do olhar, eles têm características diferentes do olhar. Uma está com o olho mais fechado,
outras estão com o semblante mais bravo, mais nervoso, ok? Então, apesar de ter uma abordagem da rotina local, mas tinham características diferentes as esculturas que eram feitas. O sagrado pode se manifestar por meio de rituais, de agradecimentos, de relações pessoais com a espiritualidade, como momentos de meditação, de mentalização ou oração, assim como está aí na imagem. E do valor atribuindo alguns objetos locais ou situação, que é a referência que o professor falou agora, as expressões das esculturas, né? O barroco ontem e hoje. Na relação entre a arte e o sagrado, as religiões tiveram um papel fundamental no desenvolvimento das produções artísticas em diversas épocas e culturas. No Antigo Egito, por exemplo, em um período estimado entre 3.000 até 30 anos antes de Cristo, a crença na eternidade rendeu construções de monumentos sagrados de grande valor artístico, como a necrópole de Gizé, onde se encontram as grandes pirâmides e o Vale dos Reis. E aí está, na imagem, a pirâmide da necrópole de Gizé, no Cairo, Egito. É uma fotografia de 2018, que traz registrado aí que tem esse registro fotográfico da pirâmide, onde antigamente os reis escolhiam esses locais para serem enterrados, porém, um fato interessante é que as fortunas, a joia, ouro, eram todas guardadas ali, junto com eles. Tudo aquilo que eles pertenciam de valor eram guardados ali junto com eles, ali junto no sepulcro ali, né, onde eles eram enterrados. Tem até essa curiosidade aí, que eles eram enterrados junto com o próprio ouro, ok? As pirâmides do Egito foram erguidas para ser mausoléus de faraós, portanto são construções ligadas ao sagrado, sem ser propriamente templos religiosos. Elas também podem ser reconhecidas como manifestações artísticas culturais por sua monumentalidade e pela riqueza com que eram adornadas internamente. Então percebo que a ideia não era ter um local de adoração, eram construções sagradas, porque eram pessoas conhecidas e famosas até então da época, que eram enterradas ali quando morriam. Por isso, era identificado como local sagrado. E não como um local de adoração, de ritual ou coisa assim do tipo. Elementos sacros na arte. No período dominado pela civilização grega e mais tarde pela romana, a crença em seres mitológicos serviu de inspiração para a criação de esculturas como as conhecidas Vênus de Milo e Vitória de Samotrácia. A partir da Idade Média, o cristianismo se consolida e se dissemina no Ocidente, adquirindo grande poder político e econômico e influenciando diversos movimentos artísticos. A arte se torna, então, um poderoso instrumento utilizado pela Igreja Católica para transmitir suas crenças. Naquela época, poucas pessoas eram alfabetizadas e o acesso à produção escrita e, consequentemente, à educação formal era restrito, mas as obras de arte, através da força e do impacto de suas composições, falam diretamente com a sensibilidade e os sentidos das pessoas, independente do grau de instrução, e explorar elementos sacros na arte. Acabava comunicando de modo muito efetivo a mensagem de fé que a Igreja Católica queria espalhar. E aí nós vamos ter os registros fotográficos, né, dessas esculturas características religiosas. A Vênus de Milo, que é uma famosa estátua grega, ela representa a deusa grega Afrodite, do amor sexual e beleza física, tendo ficado, no entanto, mais conhecida pelo seu nome como Vênus. Então perceba ali os detalhes, né? Uma escultura um pouquinho diferente, né? Mas ela tinha essa representação da Vênus de Milo. E aí nós temos mais um registro fotográfico, nesse caso a Vitória de Samotrácia, que é uma famosa escultura da antiguidade, que foi criada por volta de 190 a.C. e possui 3,28 metros de altura, e a datação é incerta, mas o trabalho tem muita característica atribuídas ao período
helenístico. Algumas das características desse período incluem a arte dramática, teatral, emocional, que era isso que eles buscavam ali na expressão dessa escultura. Elementos sacros na arte ainda, com origem no fim do século XVI em Roma, atual capital da Itália, um estilo artístico se difundiu por vários países da Europa. No século seguinte, em cada lugar, os artistas fizeram adaptações de acordo com seus contextos, e assim esse estilo foi ganhando características particulares. A partir do século XVIII, os historiadores nomearam de arte barroca o significado da palavra barroco. Abrange definições como estranho, extravagante, confuso, irregular, grotesco, isto é, algo diferente da ordem e da simetria renascentistas praticadas até então. No entanto, todos esses termos mencionados não dão conta da análise das obras consideradas barrocas, justamente porque o barroco é muito diverso, seja nas características de estilos, seja na variedade de técnicas e linguagens, considerando apenas a linguagem de artes visuais, que é o foco, e encontramos o barroco representado em esculturas, pinturas e construções arquitetônicas, sem contar a música, a literatura e o teatro barroco. E aí nós vamos ter mais um registro fotográfico de mais uma obra característica, que é a de Bernini, escultura em mármore, que está exposta na Galeria de Borghese em Roma, na Itália, também no mesmo sentido. E agora o Renascimento e a história da arte ocidental. Então percebam que nós temos aí um registro fotográfico de uma catedral, no período renascentíssimo, a parte de construção arquitetônica, né, os moldes voltados com características para aquela época, bastante ouro detalhado nos moldes, nas colunas, eram característicos daquela época, né, do período renascentíssimo. Ao observar com atenção o interior de uma igreja barroca, é possível identificar esse estilo artístico e entender por que ele foi tão importante para a Igreja Católica. Construída sobre a antiga Basílica de São Pedro, que datava no século III, a Basílica atual começou a ser erguida no período renascentista e foi ao longo da construção incorporando o estilo barroco. O principal exemplo dessa integração de estilo é o imenso baldaquino em bronze, elemento arquitetônico que foi incorporado posteriormente por Bernini, ocupando o espaço central da cúpula, que tinha sido projetada por Michelangelo, valorizando o altar e a cripta, onde se acredita que estão os restos mortais do apóstolo Pedro. Então, a história diz que historicamente, ali nesse local onde está essa igreja, essa construção, foi enterrado o apóstolo Pedro. Tá? Tem uma pessoa muito importante naquela época, e aí ele foi enterrado naquele período, nesse local aí onde a igreja foi construída, essa catedral. Certo, galerinha? Pintura barroca. Assim como em outras colônias da América do Sul, o barroco também se desenvolveu no Brasil, ainda que mais tardiamente, e como em outros países, o movimento resultou em um estilo próprio, o processo de colonização portuguesa, que foi como todo processo dessa natureza, bastante violento, com imposição de valores sociais, culturais, religiosos e também artístico. Nesse processo de aculturação, os portugueses importaram suas referências artísticas, entre elas o estilo arquitetônico. No caso do barroco, somaram-se ao estilo europeu características africanas e indígenas, além de adaptações às condições técnicas de materiais locais. Na produção de esculturas, predominou o uso da madeira. E aí nós vamos ter uns registros fotográficos de algumas dessas obras, de pinturas barrocas e construções barrocas. Então nós temos aí o Santuário de Bom Jesus, de Matozinho, Congonhas do Campo, Minas Gerais, um desses estilos do período barroco, que é utilizado a madeira, essas ondulações características do período, né, que eram
colunas mais arredondadas, a parte arquitetônica, né, as janelas grandes, né, as estátuas ali, um portão bem característico ali na entrada, né, com moldes e detalhes antigos, né, daquela época. E aqui nós temos um detalhe do teto da igreja de São Francisco de Assis, de Ouro Preto, Minas Gerais também. Olha como que eles faziam a pintura do teto das igrejas, que eram característicos para representar o período barroco. Então, ali no teto foi pintado e constituído a história, né? A história expressada ali no teto. Perceba que tem uma multidão ali em volta, assistindo a pregação, a palavra, um momento religioso ali, bem característico ali do período, né? E aí isso foi expressado ali no teto de uma das igrejas que tem características de construções barrocas. Certo, galera? Galerinha, fiquem com Deus. Não esquece de deixar seu like aí na videoaula do professor. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima videoaula conosco, galerinha. Até mais!